Uma menina de 11 anos caminha pelos corredores silenciosos de um hospital antigo em Belo Horizonte. O chão brilha de tão limpo, mas ninguém nota sua presença. Passa por médicos, enfermeiros e veteranos de guerra sem ser vista. Ela é Emília Costa, filha de uma faxineira que trabalha em silêncio no Hospital de Veteranos São Judas Tadeu. Desde pequena, aprendeu a regra número 1 daquele lugar. Quem é pobre e pequeno precisa ser invisível para sobreviver. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. No quarto 214, um paciente reclamava com voz rouca e firme. Henrique Porto, conhecido pelos funcionários como Seu Rico, era o tipo de homem que ninguém queria atender. Velho, exigente e de língua afiada, ele era motivo de temor e curiosidade entre os corredores. O que poucos sabiam é que aquele senhor rabugento era, na verdade, um milionário que havia escolhido viver como um homem comum, escondendo sua verdadeira identidade. As enfermeiras sussurravam histórias sobre ele. Uns diziam que fora militar, outros que era empresário poderoso. Alguns acreditavam que perdera tudo e por isso vivia ali, sozinho. A verdade, porém, era mais estranha. Henrique Porto havia se internado por vontade própria. Cansado da frieza dos que o cercavam, decidiu se misturar entre os esquecidos, querendo descobrir se ainda existia bondade verdadeira em um mundo obcecado por aparências. Enquanto ele murmurava suas queixas diárias, Emília tentava fazer a lição de casa escondida em um armário de suprimentos. O cheiro de desinfetante e éter era forte, mas ela já se acostumara. Com o caderno apoiado sobre um balde, rabiscava números quando ouviu vindo do quarto 214 uma voz irritada. Nem cachorro come essa comida. A menina levantou o olhar. Em cima do carrinho de limpeza, havia uma marmita esquecida e um pacotinho de biscoitos de aveia com passas. O lanche que o auxiliar Jorge sempre deixava para ela. Por um instante pensou em comê-los, mas algo na voz cansada daquele homem a fez parar. A mãe sempre dizia que a bondade é aquilo que se faz quando ninguém está vendo, e ninguém via Emília. Com o coração acelerado, caminhou devagar até a porta do quarto 214. Espiou. O velho dormia, a comida fria sobre a bandeja. Emília colocou o biscoito no criado mudo perto de uma pilha de remédios e fugiu antes que alguém percebesse. Na manhã seguinte, quando passou pelo quarto, ouviu um som inesperado. Uma risada curta, rouca, como se viesse de um peito desacostumado à alegria. Henrique Porto segurava o invólucro vazio do biscoito e olhava para o teto, pensativo. Não disse nada, mas o olhar dele denunciava uma faísca de curiosidade. E assim começou um ritual secreto que duraria semanas. Todos os dias um biscoito desaparecia da lancheira de Emília e surgia no quarto 214. Ela nunca deixava bilhetes, e ele nunca perguntava de onde vinham. Aos poucos, o silêncio entre os dois foi se transformando em cumplicidade. Emília aprendeu que o velho milionário, apesar do nome Rico, não se importava com dinheiro. Importava-se com gestos e com a ausência deles. Ele reclamava do hospital, da comida, do mundo, mas guardava no criado mudo a embalagem de cada biscoito, dobrada com cuidado. Um dia, quando as mãos trêmulas de Henrique não conseguiram mais segurar a colher, foi Emília quem o ajudou a comer. Ele, em troca, deu a ela uma pequena moeda dourada, antiga, marcada com brasão militar. Troca justa, disse ele. Você me alimenta, eu te ensino o valor disso. Aquela moeda, que parecia apenas um souvenir, carregava uma história que Emília ainda não conhecia. O Hospital de Veteranos guardava memórias esquecidas, quadros amarelados de soldados, medalhas antigas, nomes gravados em placas que ninguém lia mais. Um desses nomes era Elias Costa, herói de guerra, homem que um dia salvara a vida de Henrique Porto em meio ao caos do campo de batalha. E agora, décadas depois, o destino colocava diante dele uma menina com o mesmo sobrenome e os mesmos olhos do homem que o havia resgatado. Mas Emília ainda não sabia de nada disso. Para ela, Henrique era apenas o velho resmungão que odiava sopa. Para ele, Emília era o único fio de humanidade que restava naquele hospital frio. E foi justamente essa inocência que transformou o destino dos dois. Porque quando o quarto 214 amanheceu vazio, e o silêncio ocupou o espaço onde antes havia risadas e resmungos, Emília descobriu que aquele velho milionário havia deixado muito mais do que lembranças. No mesmo dia, um general de expressão séria apareceu no hospital, com uma pasta preta nas mãos, perguntando por uma menina. A menina dos biscoitos, ele disse. Você acha que um simples biscoito pode mudar uma vida?
Fique até o final e descubra como um gesto pequeno foi capaz de atravessar gerações, desmascarar uma fortuna e provar que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se compartilha. O sol da tarde caía sobre Belo Horizonte, dourando os vidros do Hospital de Veteranos São Judas Tadeu. De longe, o prédio parecia grandioso, mas por dentro o tempo havia deixado suas marcas. Azulejos rachados, ventiladores barulhentos e um cheiro constante de desinfetante, misturado com nostalgia. Era ali que Maria Costa, uma faxineira de 36 anos, passava a maior parte da vida. Enquanto esfregava o chão, pensava na filha que a esperava no depósito dos fundos, uma menina de 11 anos que aprendeu a existir em silêncio. Emília Costa cresceu entre vassouras, rodos e baldes. A mãe dizia: filha de faxineira precisa saber desaparecer. E ela sabia. Passava despercebida pelos corredores, desviando dos olhares dos médicos e pacientes, escondendo-se entre armários quando a supervisora vinha. Fazia os deveres de escola dentro de um armário de suprimentos. Iluminada por uma lanterna de celular quase sem bateria, a cada página virada, ouvia passos no corredor e se encolhia. O mundo ali dentro era feito de sussurros. Enquanto a maioria das crianças sonhava com parques e tablets, Emília sonhava com janelas abertas e liberdade para falar sem medo. Gostava de observar o movimento dos corredores, as conversas interrompidas, os sorrisos raros. Sabia de cor os sons do hospital, o apito das máquinas, o arrastar dos carrinhos de limpeza, o clique seco das portas que se trancavam sozinhas. Tudo tinha um ritmo, e ela fazia parte da melodia invisível daquele lugar. Maria, sua mãe, era mulher de poucas palavras. Trabalhava em 2 turnos, limpando salas, trocando lençóis e suportando reclamações que não eram suas. Era respeitada, mas não vista. Quando alguém tropeçava em um chão molhado, olhava feio para ela, nunca para o aviso de cuidado. Maria aceitava tudo calada. O que importava era o salário no fim do mês, suficiente para o aluguel, a comida e os cadernos da filha. Entre os pacientes do hospital, havia um nome que causava arrepios: Henrique Porto. No prontuário, constava como Henrique P., mas todos o chamavam de Seu Rico. Um velho de 85 anos, com voz grave e um temperamento capaz de fazer qualquer enfermeira perder a paciência. Reclamava de tudo, da comida, do travesseiro, do ar-condicionado até da cor das paredes. Tinha olhos azuis que pareciam ver além das pessoas. Poucos sabiam, mas aquele homem fora um dos empresários mais ricos do estado. Um milionário que, após vender suas empresas, sumiu do mapa. Agora vivia ali, disfarçado, cercado de veteranos humildes, fingindo ser apenas mais um velho esquecido. As histórias sobre ele se espalhavam pelos corredores. Diziam que recebera alta e se recusara a sair. Outros garantiam que ele não tinha família, mas a verdade é que ele apenas observava. Henrique Porto era um homem em busca de algo que o dinheiro nunca lhe deu: sinceridade. Passava os dias fingindo fraqueza, testando o mundo, medindo a humanidade alheia. Emília o via de longe. Via quando as enfermeiras deixavam sua bandeja e saíam resmungando. Via quando ele olhava para a janela com um ar de saudade. Não entendia por que aquele velho parecia tão bravo com tudo. Um dia perguntou à mãe: Mãe, por que ele reclama tanto? Porque tem gente que vive tanto tempo que esquece como é ser grato, respondeu Maria, enquanto torcia um pano. E tem gente que nunca aprendeu a agradecer. Essas palavras ficaram na cabeça da menina. Ela não sabia que aquele velho resmungão e aquele hospital esquecido seriam o centro de algo muito maior. A rotina continuava. De manhã, Maria limpava o refeitório. À tarde, passava pano nos corredores do 3º andar. Emília, depois da escola, seguia direto para lá. Fazia os deveres escondida, depois ajudava a mãe a recolher lixo e organizar suprimentos. Era o único jeito de ficarem juntas. Mas apesar da dureza do lugar, havia pequenos gestos de ternura. O auxiliar Jorge, um homem gentil de 40 e poucos anos, sempre deixava uma caixinha de suco e um pacotinho de biscoitos no carrinho da faxina. Dizia que era para estudante aplicada não desmaiar de fome. Emília sorria e agradecia baixinho, com aquele jeitinho de quem não quer ser notada. Naquele ambiente onde tudo parecia previsível, o destino já preparava o primeiro movimento. O quarto 214 estava sempre fechado e os corredores sempre frios, mas foi justamente naquele espaço de silêncio e descaso
que algo começou a mudar. No fim de uma tarde abafada, enquanto Maria limpava o corredor do segundo andar, Emília se escondeu entre os armários e ouviu um resmungo vindo do 214. A voz era áspera, mas havia um tremor diferente nela. Essa comida é pior do que ração de cachorro, reclamou o velho. A menina olhou para o pacote de biscoitos que Jorge deixara para ela. Por um instante hesitou. A mãe dizia que não devia se meter com pacientes, mas havia algo naquela voz que soava triste. E pela primeira vez, Emília pensou em quebrar a regra. O hospital, com seus corredores longos e ecos de passado, testemunharia um pequeno ato que mudaria destinos. Uma menina invisível, um milionário disfarçado e um biscoito. Era tudo o que bastava para transformar o que antes parecia apenas mais um dia em uma história. A noite caía sobre o hospital de veteranos São Judas Tadeu, e o silêncio dos corredores só era quebrado pelo rangido dos carrinhos de limpeza e pelo apito distante de uma máquina cardíaca. Maria ainda limpava o andar de cima, enquanto Emília esperava, sentada no chão frio, observando as luzes piscando no teto. Na mão, ela segurava o pacotinho de biscoitos de aveia com passas. Seu lanche favorito, presente do auxiliar Jorge. Mas aquela noite seria diferente. O quarto 214 estava com a porta entreaberta. De lá vinha a voz de Henrique Porto, o paciente mais temido do hospital, reclamando de novo da comida. Já falei que não como essa gororoba. Onde arrumaram esse cozinheiro no exército inimigo? Resmungava, empurrando a bandeja. Emília olhou para o corredor vazio. A mãe havia avisado 1000 vezes. Não se meta onde não é chamada, Emília. Mas a menina sentiu algo estranho dentro de si. Uma mistura de pena e coragem. O velho soava bravo, mas por trás daquela raiva, havia uma solidão que ela reconhecia. Segurando o pacote com as 2 mãos, andou na ponta dos pés até a porta. O quarto era pequeno, com uma janela alta e cortinas amareladas. O velho estava de costas, olhando fixamente para o nada. Sobre o criado mudo, uma bandeja com sopa intocada e um copo de água. Emília colocou o biscoito ali bem devagar e recuou. Antes de sair, ouviu a voz dele. Quem tá aí? O coração disparou. Ela ficou imóvel, sem respirar. Jacira, é você? Perguntou ele, franzindo o senho. Se veio reclamar, nem comece. Nada, silêncio total. O velho bufou e virou o rosto. A menina aproveitou a distração e escapou como um fantasma. Voltou correndo para o armário de suprimentos, o coração batendo como tambor. Na manhã seguinte, passou novamente pelo quarto. O biscoito havia sumido. No lugar, o papel vazio estava dobrado com cuidado. A menina sorriu sem saber por quê. Talvez o velho tivesse comido. Talvez tivesse jogado fora. Mas àquela altura, o gesto já tinha mudado alguma coisa dentro dela. E dentro dele também. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Emília deixava um biscoito por dia. Sempre no mesmo lugar, sempre em silêncio. O fantasma do biscoito, como Henrique começou a chamá-lo em voz baixa, virou parte da rotina do quarto 214. A princípio, ele fingia não se importar, mas toda noite, quando achava que ninguém o via, olhava para a mesa e esperava. Certo dia, Emília chegou mais tarde. A mãe demorara a terminar o turno, e o hospital já estava mais vazio. Ao se aproximar do quarto, ouviu a voz do velho. Até que enfim, em fantasma. Pensei que tinha desistido. Emília ficou paralisada. Ele sabia. Pode entrar, disse ele sem levantar o olhar. Ou vai ficar aí achando que o velho aqui é cego? A menina empurrou a porta devagar. Ele estava sentado com o cobertor até a cintura e uma expressão menos dura que o habitual. Foi você, não foi? Perguntou, apontando para o criado mudo. Os biscoitos, ela hesitou, depois assentiu com a cabeça. Por quê? Porque o senhor parecia com fome. A resposta saiu sincera, quase ingênua. Henrique Porto observou-a por um instante como quem tenta decifrar algo que o tempo quase o fez esquecer. Então pegou uma moeda antiga do bolso e a girou entre os dedos. Sabe o que é isso? Perguntou. Emília negou com a cabeça. É uma moeda de desafio, um símbolo que a gente carregava na guerra para lembrar de quem éramos. Não vale nada para quem não entende, mas para quem sabe o que significa é um tesouro. Ele estendeu a moeda. Troca justa. Você me dá biscoitos, eu te dou isso. Ela aceitou com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Cravada na superfície havia uma águia e as iniciais EC. Emília não sabia ainda, mas aquelas letras mudariam sua vida.
A partir daquele dia, o velho passou a esperá-la. Quando a via passando pelo corredor, fingia estar dormindo, mas o canto da boca denunciava um sorriso discreto. Emília começou a ficar mais confiante. Contava pequenas histórias da escola. Falava da mãe, de como queria ser médica. Henrique ouvia, às vezes ranzinza, às vezes emocionado, mas sempre atento. Com o tempo, os dois criaram uma rotina secreta. Emília passava todas as tardes no quarto 214, sempre por poucos minutos, sempre com medo de ser pega. Ela o ajudava a comer quando as mãos dele tremiam. Ele contava histórias de guerra. Falava de um amigo que salvara sua vida e de como nunca mais o encontrara. O nome dele era Elias Costa. Disse uma vez com voz embargada. O homem mais corajoso que conheci. Emília sentiu um arrepio. Costa, o mesmo sobrenome que o dela, mas achou melhor não dizer nada. A enfermeira Jacira, a mais rígida do hospital, começou a desconfiar. Vez ou outra via uma sombra passando perto do quarto fora de hora. Chamou Maria para conversar, ameaçando cortar o turno extra se a filha aparecesse por ali. Mas mesmo com o medo, Emília não parou. Algo naquele velho milionário disfarçado a atraía. Não era piedade, era reconhecimento. Dois invisíveis em mundos diferentes que, por acaso ou destino, se encontraram. E assim, em meio ao cheiro de éter, à rotina fria e ao cansaço dos dias, nascia um laço improvável. Uma menina de 11 anos e um homem de 85. Dois opostos unidos por um simples biscoito de aveia com passas. Um gesto tão pequeno que ninguém no hospital notou, mas grande o suficiente para mudar tudo o que viria depois. Ria que o tempo jamais apagaria. Os dias no Hospital São Judas Tadeu pareciam iguais. O mesmo cheiro de álcool, as mesmas paredes amareladas, o mesmo eco de passos apressados. Mas para Emília e Henrique Porto, cada tarde era um segredo novo. O fantasma do biscoito deixara de ser um mistério. Agora a menina entrava no quarto 214 todos os dias, por poucos minutos. Sempre em silêncio e sempre com o coração acelerado. Ele esperava por ela, fingindo impaciência, mas já sorria antes mesmo que ela falasse. Você se atrasou, dizia ele, franzindo o senho. A escola terminou mais tarde hoje, respondia ela com o mesmo tom inocente de quem pede desculpas. Entre conversas curtas e risadas tímidas, Emília aprendeu a ver o homem por trás da rabugice. Henrique falava pouco sobre o passado, mas de vez em quando deixava escapar fragmentos, histórias de trincheiras, de medalhas que não significavam nada, de um amigo chamado Elias Costa que lhe salvara a vida décadas atrás. Quando ele mencionava esse nome, o olhar dele mudava, ficava distante, quase menino. Emília nunca teve coragem de contar que também se chamava Costa. Parecia sagrado demais. Certo dia, enquanto o velho contava como aprendeu a assobiar com bala de fuzil, a porta se abriu com um estrondo. Era a enfermeira Jacira. Mulher alta, rígida, o cabelo preso num coque tão apertado que parecia doer. O que é isso aqui, menina? Gritou, cruzando os braços. Você não tem autorização para estar nesse quarto. Emília congelou. Henrique tentou intervir, tossindo. Deixe a garota em paz, Jacira. Ela só me trouxe. Ela não devia estar aqui. Interrompeu Jacira, o olhar afiado. O hospital não é playground. Maria Costa vai ouvir sobre isso. Emília abaixou a cabeça, o rosto queimando de vergonha. Saiu correndo, o barulho dos passos ecoando pelo corredor. Lágrimas quentes escorriam, mas ela as limpou antes de chegar ao armário onde se escondia. Naquela noite, Maria foi chamada pela supervisora. Jacira estava lá com o mesmo ar severo. Dona Maria, sua filha, foi vista no quarto de um paciente. Isso é contra as normas. Maria ficou pálida. Tentou se explicar, mas a voz saiu trêmula. Ela só gosta de ficar perto de mim. Não quis incomodar ninguém. O hospital não é lugar para criança brincar. Cortou Jacira. Se isso acontecer de novo, seu contrato será reavaliado. Maria saiu com os olhos marejados. Encontrou Emília sentada perto da lavanderia, abraçando os joelhos. Eu te avisei, filha. A gente não pode ser vista. Invisível, lembra? Invisível. A menina apenas assentiu, engolindo o choro. Nos 2 dias seguintes, ela não apareceu no quarto 214. Henrique percebeu. A bandeja ficou cheia. O biscoito não veio. Ele fingiu não ligar. Mas a falta dela o incomodou mais do que esperava. Na segunda tarde, chamou a enfermeira Jacira com sua voz mais autoritária
E a minha visitante? Perguntou. Jacira o encarou confusa. Que visitante, Sr. Henrique? A menina. A pequena que trazia biscoitos. Não sei do que o senhor está falando, respondeu ela seca. Mas espero que tenha acabado essa palhaçada. Henrique riu com sarcasmo. Palhaçada é o mundo tratar gentileza como problema. Jacira bufou e saiu batendo a porta. Naquela noite ele ficou acordado até tarde, encarando a janela. Pela primeira vez em muito tempo sentiu falta de alguém. Um sentimento quase infantil, mas real. No terceiro dia, o som leve dos passos no corredor o despertou. Fingiu estar dormindo como sempre. A porta rangeu devagar e um cheiro doce de aveia e passas invadiu o quarto. Você está atrasada, disse ele, antes de abrir os olhos. Emília sorriu aliviada. Achei que o senhor ia ficar bravo comigo. Eu fico bravo com o mundo inteiro, mas não com quem me traz biscoitos. Respondeu com um meio sorriso. Então, o dragão te deixou voltar? A mamãe pediu para eu ficar longe, mas... Ela hesitou. O senhor parecia precisar. Henrique olhou para ela por um instante longo, depois assentiu. Às vezes, quebrar regras é o único jeito de lembrar que a gente ainda tem coração. Ela riu, sentando-se na beirada da cama. Daquele dia em diante, o vínculo ficou ainda mais forte. Agora havia cumplicidade, segredo e risco. Eles sabiam que, se fossem pegos novamente, Maria poderia perder o emprego e Emília, o direito de voltar ao hospital. Mas mesmo assim, continuaram. Enquanto o hospital dormia, os dois criavam pequenas brechas de humanidade em meio ao frio das máquinas e à rigidez das normas. Henrique, o milionário disfarçado, sentia-se pela primeira vez visto como homem. Não como fortuna. Emília, a menina invisível, finalmente sentia que existia para alguém. Nos corredores, Jacira ainda desconfiava. Observava o quarto 214 com olhos de águia, esperando pegá-los em flagrante. E a cada encontro, o risco crescia. Mas o medo não venceu. Toda vez que Emília entrava no quarto e via o velho sorrindo, ela entendia algo que nem os livros da escola ensinavam. A coragem não é ausência de medo. É continuar mesmo tremendo. E assim, entre regras quebradas, olhares cúmplices e o cheiro doce de biscoito, nascia uma amizade improvável, uma que não se media em tempo, idade ou riqueza, e que logo seria posta à prova de um jeito que nenhum dos dois imaginava. O Hospital São Judas Tadeu acordou diferente naquela manhã. O ar parecia mais pesado. O corredor do terceiro andar mais silencioso que o normal. As enfermeiras cochichavam, o cheiro de café requentado se misturava ao de éter, e Emília, ao chegar com a mãe, sentiu o coração apertar. O quarto 214 estava com a porta aberta e vazio. Nenhuma risada rouca, nenhum resmungo, nenhum pedido de biscoito atrasado. Apenas o lençol bem esticado e uma flor murcha sobre o criado mudo. Emília entrou devagar. O quarto ainda guardava o cheiro de colônia que o velho usava. Na mesa, ao lado do copo d'água, estava a moeda que ele lhe dera. Limpa, reluzente, como se tivesse sido deixada ali de propósito. A menina entendeu antes que alguém dissesse. Henrique Porto havia partido durante a madrugada. Ela se sentou na beira da cama e ficou ali, em silêncio. Por um instante o mundo pareceu parar. Não chorou, não ainda. Apenas fechou a mão sobre a moeda, como se segurasse o último pedaço dele que restava. Horas depois, o hospital foi tomado por uma movimentação incomum. Chegaram carros pretos, oficiais de farda, e um homem de voz firme e presença imponente, o general Roberto Silva. Ex-comandante, amigo de longa data de Henrique, ele caminhava com um envelope nas mãos e expressão de quem carregava um segredo. Maria, assustada, tentou afastar a filha do corredor. Emília, não se mete, filha. Deve ser coisa de adulto. Mas o general perguntou em voz alta. Alguém aqui conhece uma menina chamada Emília Costa? O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Todas as cabeças se viraram para a menina de uniforme simples, segurando um balde e uma moeda antiga. Sou eu, respondeu com a voz baixa. O general se aproximou, ajoelhou-se e olhou nos olhos dela. Ele falou de você, sabia? Do seu sorriso, dos biscoitos, da coragem de enxergar o que ninguém mais via. Maria segurou a mão da filha sem entender. O homem então abriu o envelope e tirou uma fotografia antiga. 2 jovens em uniforme militar, sorrindo sob o sol. Um deles era Henrique Porto. O outro, com os mesmos olhos de Emília, era Elias Costa, o bisavô dela. Seu bisavô salvou a vida do Henrique na guerra, explicou o general.
e o velho jurou que um dia retribuiria. Passou anos procurando a família dele, e quando viu você, reconheceu os olhos. Maria levou a mão à boca emocionada. Emília não conseguia falar. O general continuou. Henrique Porto não era apenas um paciente. Era dono de uma fortuna incalculável. Vivia aqui disfarçado testando as pessoas. Queria saber se ainda existia bondade que não se comprava. E encontrou em você, menina, a resposta. Da pasta, o general retirou documentos, selos e um vídeo. Disse que o testamento estava pronto e que Henrique deixara instruções claras. Metade de seus bens iria para o Hospital São Judas Tadeu, e o restante seria dividido entre Maria e Emília Costa. Ele deixou também isto, disse o general, entregando um pequeno baú de madeira antiga. Dentro, havia uma medalha, um diário de capa gasta e uma carta. Emília abriu com cuidado. A letra era trêmula, mas firme. Minha pequena intendente, se você está lendo isto, é porque o destino cumpriu o que eu devia há muito tempo. O nome Costa salvou minha vida 2 vezes. Uma vez no campo de batalha, outra vez num hospital esquecido. Você me lembrou do que é ser humano. O que deixo para você não é dinheiro. É memória. Cuide da sua mãe e cuide de quem o mundo não vê. Seu amigo rico? Maria chorava em silêncio. O general se levantou e fez continência diante da fotografia antiga. Mas nem todos receberam a notícia com respeito. Horas depois, 2 visitantes chegaram furiosos. Júnior Porto, o filho distante de Henrique, e Brenda, sua neta. Entraram no escritório do hospital com advogados e expressões indignadas. Isso é um absurdo, gritou Júnior. Meu pai estava senil, não sabia o que estava fazendo. O general manteve a calma. O testamento está registrado em cartório, com testemunhas e vídeo notarial. Ele estava lúcido. Brenda, com lágrimas teatrais, retrucou. Ele sempre foi manipulável. Essa menina, essa faxineirinha deve ter enganado ele. Foi então que Emília, tremendo, ergueu a cabeça e respondeu. Eu nunca pedi nada. Só dei um biscoito. O general olhou para ela, orgulhoso. Henrique deixou uma gravação. Acredito que seria justo ouvir. O vídeo começou. Na tela, Henrique Porto aparecia sentado no próprio quarto 214, usando o cobertor que Emília conhecia tão bem. O olhar dele era firme, sem o traço da velhice que todos diziam dominar. Se vocês estão vendo isto, começou ele, é porque já me fui. E se vieram contestar o que deixei, é porque continuam sendo o que sempre foram. Decepções. Eu vivi cercado de ouro, mas morri cercado de solidão. Esta menina que não tinha nada me deu o que vocês nunca conseguiram. Humanidade. O silêncio caiu sobre a sala. No fim do vídeo, ele sorriu pela última vez. Não deixem que o dinheiro apague o nome dela. O nome Costa significa coragem, e é isso que o mundo precisa lembrar. Quando a gravação terminou, ninguém disse uma palavra. Júnior e Brenda saíram constrangidos. O general fez o sinal da cruz e Maria abraçou a filha com força. Aquele dia marcou o fim de uma vida e o começo de outra. Henrique Rico Porto se foi, mas deixou um legado que atravessou gerações e um hospital inteiro como testemunha de que até um biscoito pode carregar o peso da redenção. Meses se passaram desde aquele dia em que o nome Costa se misturou ao de Porto nos jornais e nos corredores do hospital São Judas Tadeu. A história correu por Belo Horizonte como vento. A menina que levava biscoitos a um velho desconhecido havia herdado o impensável. Não apenas uma fortuna, mas um destino novo. Só que Emília e Maria não pareciam viver como milionárias. Viviam como quem entende o valor do que é simples, como quem aprendeu que gentileza é o bem mais caro do mundo. A nova casa ficava no alto do bairro Santa Teresa, uma construção antiga com varandas largas e vista para o pôr do sol da Serra do Curral. Maria andava de um cômodo a outro sem acreditar. O chão não rangia, as paredes não tinham mofo, e o armário de suprimentos, o antigo esconderijo da filha, havia sido substituído por um quarto cheio de livros e cores. Mas o dinheiro nunca foi o centro da nova vida. Maria continuava a visitar o hospital onde trabalhou por tantos anos. Só que agora não levava o balde de limpeza e sim um crachá dourado. Conselho de apoio à ala Costa Porto. Sim, o hospital ganhara uma nova ala, construída com parte da herança deixada por Rico. Era uma manhã de céu claro quando inauguraram o espaço. O general Roberto Silva discursava diante de médicos, pacientes e jornalistas. Ao seu lado, Emília, vestida com um uniforme novo da escola,
Segurava firme a moeda de desafio que Henrique lhe dera. O senhor Henrique Porto, disse o general, acreditava que a verdadeira grandeza não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se devolve. E hoje essa menina aqui, com apenas 11 anos, cumpre o desejo dele: devolver dignidade a quem o mundo esqueceu. A plateia aplaudiu e Emília subiu ao pequeno palco para cortar a fita inaugural. Quando a tesoura fez o clique metálico, o corredor iluminou-se com um letreiro novo: Ala Costa Porto. Logo abaixo, uma placa prateada trazia a inscrição: em memória de Henrique Porto e Elias Costa, amigos no tempo e na coragem. Por dentro, o espaço era diferente de qualquer outra parte do hospital. As paredes foram pintadas em tons suaves, havia janelas amplas, livros empilhados em prateleiras e uma pequena biblioteca no antigo quarto 214. Lá, o mesmo móvel de cabeceira que guardou os biscoitos agora servia de base para uma vitrine de vidro, com a moeda de desafio, a medalha de Elias e o diário de Rico. Toda a tarde Emília sentava-se ali, lendo em voz alta para pacientes ou crianças em recuperação. Dizia que aquele lugar era o seu quartel de histórias. E em cada página que virava, parecia conversar com os dois amigos que o destino havia unido antes mesmo de ela nascer. Certa noite, quando o hospital estava em silêncio, Emília levou o diário de Rico para casa, sentou-se na varanda, sob o barulho distante da cidade, e começou a ler as anotações trêmulas do velho. Nas primeiras páginas, ele falava da guerra, de como Elias Costa o salvara debaixo de fogo inimigo, de como perdera tudo menos a gratidão. Depois as linhas se tornavam mais pessoais. Falava da solidão, da decepção com a família que o via como cofre, não como homem. E então, nas últimas páginas, o tom mudava. Encontrei uma menina que lembra Elias. Os mesmos olhos firmes, o mesmo silêncio corajoso. Ela acredita em bondade sem motivo. Acho que é por isso que o destino me trouxe até aqui, para encontrar o que perdi. Emília fechou o diário com cuidado. As lágrimas caíram silenciosas, mas não eram de tristeza. Eram de entendimento. Rico não havia se disfarçado para testar o mundo. Ele se disfarçara para encontrar a família de Elias, para cumprir uma promessa que o tempo não apagou. Na manhã seguinte, Maria a encontrou de pé diante do espelho, segurando o diário e a moeda. "O que você vai fazer, filha? Continuar o que ele começou", respondeu Emília. "Quero ajudar quem o mundo não vê", e assim fez. Parte da herança que recebera foi destinada a bolsas de estudo para filhos de funcionários do hospital. Emília, mesmo pequena, já tinha planos grandes. Queria ser médica, talvez cirurgiã ou, quem sabe, diretora do próprio hospital. Nas paredes da casa nova, Maria pendurou 2 fotografias lado a lado, uma de Elias Costa em uniforme militar, outra de Henrique Porto, sorrindo em preto e branco. Abaixo delas, escreveu à mão uma frase que ouvira da filha: "A riqueza mais bonita é ser lembrado com carinho." Às vezes, nas tardes silenciosas, o vento passava pela janela e fazia a cortina balançar. Maria jurava ouvir o som de uma risada rouca misturada à voz suave de uma criança oferecendo um biscoito. A vida havia mudado, mas o coração de ambas permanecia o mesmo, simples, bondoso e cheio de gratidão. No fim, o que Rico deixara não era apenas fortuna, era um legado invisível, um lembrete de que gentileza e coragem atravessam gerações. E quando Emília caminhava pelos corredores da ala Costa Porto, as pessoas se calavam por um instante, porque todos ali sabiam que estavam diante da menina que ensinou ao bilionário o valor de um gesto, a menina que transformou um biscoito em herança e um estranho em amigo eterno. O sol começava a se pôr sobre Belo Horizonte, tingindo de laranja os vidros do Hospital São Judas Tadeu. Lá dentro, Emília terminava mais um dia na ala Costa Porto. Guardava os livros, apagava as luzes e deixava sobre a mesa o mesmo tipo de biscoito que iniciara toda aquela história. Era o seu pequeno ritual, uma forma silenciosa de dizer obrigada a quem transformou a vida dela e de sua mãe para sempre. Enquanto caminhava pelo corredor, o som dos passos ecoava suave, e por um segundo parecia ouvir aquela voz rouca que tanto lhe fazia rir. "Você está atrasada, intendente", dizia o velho Henrique Porto em sua lembrança. Emília sorriu. Sabia que ele não se fora de verdade. Estava ali, em cada riso, em cada pessoa ajudada, em cada página lida para quem se sentia invisível.
Lá fora, Maria a esperava no carro. Agora a mãe trabalhava com o general Roberto Silva no conselho do hospital. Tinha a postura ereta e o olhar sereno de quem finalmente foi vista. "Pronta, minha filha?" perguntou. "Sempre pronta, mamãe", respondeu Emília, balançando a moeda de desafio no ar. "O general disse que coragem é coisa que se treina. Acho que já tô virando especialista." Elas riram. O motor ligou. E a câmera imaginária do vídeo se afastava, mostrando a cidade lá embaixo, viva e cheia de histórias. No retrovisor, o hospital brilhava sob o entardecer. E bem ali na fachada, o letreiro reluzia: Ala Costa Porto. Mas antes que o vídeo terminasse, o narrador voltava com um tom curioso e leve, como quem confidencia um segredo. "Agora me diz, quem diria que um simples biscoito de aveia com passas seria capaz de mudar tantas vidas, hein?" A menina invisível virou inspiração. O velho rabugento virou lenda e até o general teve que segurar o choro. No fim das contas, talvez a moral dessa história seja simples. Nunca subestime o poder de um gesto pequeno. Ele pode ser a ponte entre o que você é e o que você ainda vai se tornar. A imagem corta para Emília colocando o último biscoito no criado mudo do quarto. Cena de 14. Ela sorri para a câmera e diz baixinho: "Um biscoito por dia, para lembrar que gentileza não morre nunca." Fade out. A música sobe suave, com o som de violão e um toque de esperança. As palavras aparecem na tela em letras brancas. Em memória de Henrique Porto e Elias Costa. Amigos no tempo e na coragem. E aí, conta pra gente. Você daria um biscoito a um estranho? Qual parte dessa história mais te emocionou? Deixa aqui nos comentários, né? A gente adora ler o que vocês sentem. E se você chegou até aqui é porque tem um coração bom. E merece mais histórias como essa. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Quem sabe a próxima história não comece com você.